Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, Salmo de número 43. Texto da palavra do Senhor do livro dos Salmos, Salmo de número 43. Livro dos Salmos, Salmo de número 43. Preste atenção na leitura da palavra do Senhor, que nos diz o seguinte: Faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa. Contra a nação contenciosa, livra-me do homem fraudulento e injusto, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a Tua luz e a Tua verdade para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som de harpa eu Te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós humildemente nos colocamos diante do Senhor para agradecer o privilégio de poder entregar a Ti o nosso louvor e a nossa gratidão. Bendito seja o Teu nome. O privilégio, Senhor, porque não há nada em nós que credencie o nosso louvor ao Senhor, a não ser a esperança de que, apesar de nós, o Senhor derrama graça e misericórdia em nossas vidas, em nossos corações, e o Senhor habita no meio do louvor do Teu povo. Agora, quando nós estamos diante da Tua palavra, pedimos que o Senhor nos dê graça, nos dê discernimento para entender a Tua vontade. Que o Senhor, ó Deus, abra os nossos corações e aplique a Tua palavra por meio do Teu Espírito Santo para as nossas vidas. É o que nós oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Dizem que quando Alexandre o Grande se preparava para realizar a sua campanha em direção à Ásia, em conquistar a Ásia, ele reuniu os seus soldados, os seus generais, e perguntou a eles sobre a sua condição financeira. Ele estava preocupado, com a condição financeira, a situação financeira dos seus soldados, dos seus oficiais. E para garantir que esses soldados e esses oficiais, eles não fossem perturbados, com as preocupações, com o bem-estar das suas casas, das suas famílias, durante aquela que prometia ser uma longa ausência, uma longa campanha, Alexandre, então, distribuiu entre os seus soldados e os seus oficiais muitas propriedades do império, muitos recursos financeiros. Distribuiu de tal forma generosa que depois, de quase liquidar com todo o recurso real, um general amigo dele chamado Pérdicas perguntou ao imperador o seguinte, diz assim: o que é que o senhor reservou para si? O que é que o senhor guardou para si, para os seus, nessa preparação da nossa campanha? E Alexandre então olhou para o seu general e disse uma única coisa, diz assim: esperança. A única coisa que eu guardei para mim e para os meus é esperança. Então, Pérdicas, o general de Alexandre, olhou para o seu rei e disse o seguinte: olha, nesse caso, nós participamos das suas lutas, participamos dos seus trabalhos, nós também, então, participaremos da sua esperança.
Os oficiais recusaram as propriedades e toda a soma de dinheiro que Alexandre tinha destinado para eles. Deixaram apenas para os soldados e para as suas famílias. Quando a gente olha para uma história como essa, sobre esperança, nós comumente fomos educados a pensar em esperança como sendo um sentimento, algo que nós nutrimos no coração, aonde para alguns a esperança parece ser um sentimento inato, algo com que algumas pessoas nascem com ela. Outros parece que adquire ao longo da sua jornada. E dependendo da circunstância, dependendo do ambiente, das coisas que nós enfrentamos e passamos, a esperança ou é fortalecida ou ela se esvai. Mas eu quero contrariar nessa noite esse senso comum, dizendo para vocês que esperança não é um sentimento. Esperança é uma escolha. Esperança é uma decisão que nós tomamos, e decisão essa que é nutrida, que é alimentada por algumas convicções, por algumas atitudes que nós dispomos no nosso coração. O Salmo 43 vai nos ajudar nessa caminhada de esperança. Mas antes nós precisamos entender algumas coisas nesse texto, que fala basicamente sobre esperança. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre o contexto do Salmo, nesse que é o segundo Salmo atribuído aos filhos de Coré, que na realidade ele não é um segundo, ele ainda é o primeiro. A maioria dos estudiosos dizem que o Salmo 43, na realidade, é a continuação do Salmo 42, por conta de algumas coisas. Se vocês olharem, vocês vão ver aí que o verso 5 é a repetição do mesmo refrão que nós encontramos duas vezes no Salmo 42, né? Onde o salmista diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então, de acordo com a própria estrutura do Salmo, ele não é um pensamento novo, mas ele é parte daquele Salmo 42, onde o salmista ainda está lutando com as suas questões de exílio. A outra coisa que nos fornece também essa compreensão é que do livro 2 dos Salmos, o Salmo 43 é o único que não tem o subtítulo, que nos fala sobre a autoria do Salmo. Se você olhar, você diz o seguinte: olha, Salmo 42 fala que são os filhos de Coré, 44, e os demais vão sempre identificando, mas no 43 não é nos dito nada sobre o endereço desse Salmo. Então, muito provavelmente, eles eram um único Salmo que alguém, em algum momento da história, dividiu, por alguma questão didática, por alguma questão aí de aplicabilidade, para o ensino da palavra do Senhor. Mas se nós olharmos, vamos ver que o Salmo 43, na realidade, é o epílogo, é a conclusão do pensamento que nós encontramos no Salmo 42, que trata basicamente, irmãos, ainda de um tempo de exílio. Vimos aqui a semana passada que ou Davi, ou os filhos de Corá que compartilham com ele esse exílio, foram forçados a sair de Jerusalém, forçados a sair do seu ambiente ali na capital do império, e eles então vivem um momento em que olham para o passado, para o tempo em que adoravam, que serviam, e contrastam com o seu presente, que é um presente de aflição, que é um presente de adversidade. Mas se vocês olharem, vocês vão ver que o Salmo 43 não muda o cenário, mas ele muda o tom.
com que o salmista enfrenta as suas adversidades, porque ele não está olhando para o presente, ele não está olhando mais para o passado, mas ele olha para o futuro, e a palavra final da experiência desse homem é uma palavra de esperança, é uma palavra de confiança. E essa sua esperança é uma escolha, é uma decisão que ele toma calcada em convicções profundas que alimentam o seu coração. Quais são essas convicções profundas? Em que é que o salmista confia, né, para ter esperança diante do seu exílio, das suas adversidades e dificuldades? Nós precisamos nos lembrar de algo que o profeta Jeremias nos diz no livro das suas Lamentações, no capítulo 3, verso de número 22. Ele diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E a esperança desse homem no seu exílio é resultado de algumas convicções que ele compartilha conosco nessa noite através da sua palavra. A primeira delas é a firme convicção de que a sua causa está nas mãos do Senhor. Olhe para o verso 1, ele diz assim: faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação conscienciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Nós temos uma petição inicial, aonde o salmista nos permite ver o que está acontecendo no seu derredor. Ele está vivendo um tempo de exílio, e a sensação que ele tem é, né, de que toda uma nação está contra ele, uma nação contenciosa, e que ele está ao alcance do homem fraudulento e injusto. E ele então faz uma oração no seu exílio. Ele diz assim: Senhor, faz-me justiça, vindica a minha causa. Se a experiência que nós temos do salmista sendo tratada é a experiência de Davi quando fugiu, né, sobre a perseguição de Absalão, os irmãos vão se lembrar que algo muito curioso é dito sobre a palavra do Senhor a respeito da forma como Absalão chegou ao trono de Israel, ao trono do povo de Deus. A Bíblia diz literalmente que ele roubou o coração do povo, que ele se valeu de métodos fraudulentos, que ele se valeu de métodos escusos para chegar ao poder, e ele é um homem que não tem nenhum escrúpulo, porque ele está disposto a liquidar o seu pai, a eliminar o seu pai para permanecer no poder. E pasmem vocês, a sensação mais horrorosa que o salmista tem, sendo essa já um golpe, né? Esse um golpe que é tramado dentro da sua própria casa, da sua família, é que ninguém se incomodou com aquilo. A nação compartilhava aparentemente com aquele golpe que foi dado. Ninguém se lembrou que Davi era um homem que foi ungido pelo Senhor, que foi escolhido pelo Senhor para ser rei sobre a vida do seu povo. Então, o exílio para ele é uma experiência desesperadora, porque ele olha e ele vê que as pessoas não estão incomodadas com a causa que ele tem, que o homem fraudulento, o homem injusto, aparentemente triunfa. E o que é que o salmista então faz? Ele pode muito bem tomar a causa nas suas próprias mãos e dizer assim: olha, eu vou lutar, eu vou brigar, eu vou fazer o que for preciso, né, para combater essa injustiça, essa fraude. Mas ele não faz isso. A Bíblia diz que ele faz uma oração e ele diz assim: Senhor, faz-me justiça.
O salmista está entregando a sua causa nas mãos do Senhor e está dizendo assim: Senhor, trata disso por mim, ou trate disso para mim. Irmãos, a experiência de Davi, a experiência dos filhos de Corá, é a nossa experiência no mundo em que nós vivemos, um mundo caído. Essa experiência é refletida na experiência de cada um de nós que aqui estamos e na experiência de milhares e milhares de cristãos, de servos do Senhor espalhados em toda a face da terra, aonde nós vivemos em um mundo que tem um expediente fraudulento, um mundo que nos ensina a todo instante que para que você tenha as suas causas contempladas, para que as coisas aconteçam na sua vida, você tem que estar disposto a fazer o que for preciso. Não é isso que Maquiavel, né, famoso arquiteto do pensamento, né, moderno, diz que os fins sempre justificam os meios, que para alcançarmos os fins corretos, para nós experimentarmos o que é preciso para as nossas vidas, você tem que estar disposto a fazer qualquer coisa. Sabe como é que o salmista responde a isso? Ele diz assim: não. A sua convicção pessoal é que ele entrega a sua causa nas mãos do Senhor, e a esperança que ele tem está justamente nisso, de que Deus é um Deus que pleiteia a causa do seu povo. Como diz um famoso comentarista bíblico chamado William Plumer, ele diz assim: quando a nossa causa é boa, o Senhor se torna o nosso advogado. Ele é quem luta por nós. Ele é quem trata conosco, Ele é quem nos chama a confiar nele. Mas para que essa confiança no Senhor seja uma convicção nos nossos corações, nós precisamos, irmãos, abdicar dos meios fraudulentos. Porque a esperança, ela só é realidade nas nossas vidas, ela só é um caminho de vida quando nós cremos que nós temos um justo juiz, que nós temos um advogado nos céus, que conhece a nossa vida, que conhece as nossas lutas e que é o Deus que no tempo certo trata com todas as questões da nossa vida. Foi isso que João viu em Apocalipse capítulo 6, do verso 9 ao verso 11. A Bíblia diz que o apóstolo João, nas suas visões do fim do mundo, viu uma multidão de pessoas que estava debaixo do altar de Deus, e elas clamavam ao Senhor, e havia um clamor nos seus lábios, que elas diziam o seguinte: quando o Senhor julgará a nossa causa? Quando o Senhor vai intervir no mundo para salvar o teu povo? Quando o Senhor vai fazer justiça no mundo? E a resposta que João ouviu e que aquela multidão ouviu da parte de Deus é que eles deveriam descansar, eles deveriam esperar por um pouco de tempo, porque logo o Senhor julgaria a causa do seu povo contra o mundo. Irmãos, a esperança é uma escolha, a esperança é uma decisão que precisa ser sempre pautada, calcada nos nossos corações, pela firme convicção de que nós temos, de que não importa o tempo que leve, Deus é aquele que luta pelo seu povo, e Deus é aquele que defende a causa do seu povo. Há um tempo de esperança, para que nós nos lembremos do agir do Senhor e da graça do Senhor nas nossas vidas. Isso traz esperança aos nossos corações. Quando nós escolhemos, quando nós decidimos que nas mãos do Senhor a nossa causa estará, que as nossas questões serão tratadas pelo Senhor, que nós nos recusaremos a agir como o mundo age, como o injusto age, como o fraudulento age.
Porque nós temos alguém que conhece a nossa vida e alguém que conhece as nossas necessidades. Segunda coisa que o salmista nos diz sobre esse caminho de esperança é que a esperança precisa ser também calcada na firme convicção de que há discernimento de Deus para as coisas que Ele empreende na vida do seu povo, mesmo quando nós não entendemos que coisas são essas que Deus faz. Olha o verso de número 3 do Salmo 43. Ele diz assim: envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Se quando o salmista ora por justiça, Deus nos permite ver o que está acontecendo fora dele, o que está acontecendo no seu derredor. Quando nós ouvimos a oração do salmista pedindo luz e verdade, nós estamos olhando o que há dentro da alma desse homem, desse servo do Senhor. Ele pede que Deus envie luz e verdade. E quando nós nos deparamos para pensar sobre o que esse binômio significa, luz e verdade, irmãos, verdade é a palavra de Deus, e luz é o discernimento, o entendimento do que a palavra de Deus trata nas nossas vidas, do que a verdade, de como a verdade ela pode ser aplicada à nossa condição. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, disse que todos nós precisamos aprender a investigar as obscuras providências de Deus nas nossas vidas. Tem determinadas ações de Deus que são obscuras para nós. E o salmista está pedindo a Deus a capacidade de enxergar no escuro. Ele diz assim: Senhor, a minha causa é essa, eu peço que o Senhor julgue. Tem lá um homem fraudulento, tem um homem injusto, tem uma nação contenciosa. Eu confio que o Senhor vai tratar disso. Mas dentro do meu coração e da minha alma, eu preciso que o Senhor me dê entendimento, que o Senhor me dê a capacidade de enxergar no escuro. Sabe por quê, irmãos? Porque o tempo de esperança, ele pode ser também um tempo de muita escuridão nas nossas vidas. Sabia disso? Quando a gente olha para o mais famoso dos Salmos, e eu gosto muito de uma afirmação que o Eugene Peterson faz do Salmo 23, ele diz assim: olha, no Salmo 23, há sempre o pastor, mas há sempre o vale de sombras escuras. O pastor está sempre lá, mas o vale da sombra da morte também está sempre lá ao mesmo tempo. É por isso que o salmista está pedindo aqui que Deus dê discernimento a ele, porque ele precisa entender o que está acontecendo, ele precisa aplicar a palavra do Senhor para a sua vida. Nós vimos aqui a semana passada que a alma do salmista pregava contra ele. Ele diz assim: olha, por que está abatida? Por que você vive lamentando? Por que você vive murmurando? Espera em Deus. Ele prega para a sua própria alma. E ele está fazendo isso mais uma vez, quando ele pede que Deus envie para ele luz e verdade, para entender a providência de Deus, que muitas vezes é obscura na vida do seu povo. Essa semana nós estávamos aqui no nosso estudo da escola, da quinta-feira, sobre a confissão de fé de Westminster. E o capítulo que nós começamos a estudar e vamos continuar nessa próxima quinta é a providência de Deus. E sabe, um dos personagens mais interessantes, né, dessa perspectiva da providência de Deus, que muitas vezes é obscura na vida do seu povo, é José.
Por que José é tão importante para nós entendermos a providência de Deus? Por causa de uma frase que se repete na vida de José, à medida que os cenários vão mudando na sua vida. A frase é: o Senhor era com José, quando José estava na casa de Potifar e era escravo. O Senhor era com José, quando José foi parar lá na cadeia, né, acusado injustamente. E o Senhor era com José quando José chegou no palácio de Faraó. A frase não muda. E é fácil para nós, às vezes, olharmos para essa frase e dizer assim: olha, que sujeito bacana esse José, né? Ele está enxergando tudo assim facilmente, Deus está falando com ele, né? E está tudo lá acontecendo. E nós nos esquecemos do elemento tempo. Quando José sai da sua casa vendido como um escravo, até que ele chegue ao palácio de Faraó, leva uns bons anos, uns 13 anos, em que a sua vida vira um redemoinho. E eu fico pensando, esse jovem crente que estava lá, né, traído pelos seus irmãos, vendido, injustiçado pela mulher do patrão, na cadeia, quantas vezes ele pediu que Deus mostrasse para ele qual era o propósito, qual era o significado de tudo aquilo? Quantas vezes José deve ter se debatido com a obscura providência de Deus, pedindo que Deus permitisse a ele enxergar no escuro? Porque é isso que nós precisamos. E ele enxergou, irmãos. Porque quando seus irmãos foram, né, tratar com ele, ele diz algo sobre a providência de Deus. Ele diz assim: eu creio num Deus que transforma o mal em bem sempre. Vocês tramaram, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transforma o mal em bem. Vocês acham que é fácil ver essa transformação em curso nas nossas vidas? O salmista não está conseguindo enxergar facilmente isso. Ele diz assim: olha, eu estou sendo caluniado, eu fui abandonado, eu quero que o Senhor me mostre a tua providência no escuro. Como a minha alma pode estar bem nesse tempo em que eu espero pelo Senhor? Pela manhã, nós cantamos aqui na nossa escola bíblica dominical um hino muito precioso, né? Até pensei da gente repetir hoje à noite, mas depois nós mudamos aqui por conta da liturgia. Mas um hino que é o único hino escrito por um personagem da história da igreja chamado Horatius Spafford, que era um próspero, um rico advogado lá na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Muito rico, muito próspero. Mas em 1873, alguma coisa aconteceu, uma crise se abateu sobre a economia, sobre a cidade, e de um homem rico, Horatius Spafford, se transformou num homem quase plenamente miserável, quase pobre, né? Completamente. E ele então, naquela crise financeira, naquela crise de dificuldade, resolveu enviar a sua esposa e 4 filhas para a Europa, porque lá do outro lado aconteceria uma campanha evangelística, né, de Dwight Moody. E Horatius Spafford era um homem muito crente, que ele mandou a sua esposa e as suas 4 filhas num navio para a Europa, para que, né, alguma coisa pudesse acontecer, algum fôlego, algum alento naquela crise, naquela dificuldade. E enquanto elas se dirigiam para lá, um navio veio e bateu no navio em que aquela família estava. E de 225 passageiros, apenas 87 sobreviveram. E quando a senhora Spafford chegou do outro lado, ela mandou um telegrama para o seu marido, que dizia o seguinte: salva
mas sozinha. As meninas estão perdidas. O que eu devo fazer? O marido, então, pediu que ela esperasse e partiu para a França para buscar a esposa solitária. Quando eles retornavam, ele procurou saber mais ou menos onde era o lugar exato onde o navio tinha naufragado. E naquele lugar, ele compôs esse hino, que, como nós o cantamos, é um hino muito bonito, mas ele não traduz exatamente o que é que acontecia na alma de Horácio Spafford, que deve acontecer na alma de todo crente que tem esperança. Porque nós cantamos assim: se paz ou mais doce me deres gozar, se dor a mais intensa sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz eu sempre sou com Jesus. É bonito, mas não é exatamente o que ele quis dizer. Porque ele disse o seguinte: quando a paz como um rio atravessa o meu caminho, quando tristezas como ondas me inundam, seja qual for a minha porção, tu me ensinas que tudo está bem com a minha alma. Sabe quando é que a alma fica bem? É quando nós enxergamos no escuro. Quando nós enxergamos a luz e a verdade do Senhor. Davi está dizendo aqui: Senhor, eu preciso enxergar qual é o propósito do Senhor nisso tudo. Eu preciso de luz, eu preciso de discernimento para ter esperança. A esperança é uma escolha, irmãos. A esperança é uma decisão. É uma escolha e uma decisão de manter a nossa alma bem, quando nós enxergamos a luz do Senhor na sua providência nas nossas vidas. Terceira e última coisa que o texto nos fala sobre essa esperança, como uma escolha, como uma decisão, que precisa estar firmada, calcada, na convicção de que existe um propósito último da nossa jornada de vida. O salmista, no Salmo 43, no verso de número 4, no final, ou no verso 4 e até o verso 5, ele diz assim: então eu irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu, porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. O que o Salmo nos diz é que aquele homem olhou para o seu derredor, pediu justiça, olhou para a sua alma, para o seu coração e pediu luz. Mas ele olhou além, ele olhou para o propósito final da sua jornada e ele diz assim: eu irei ao altar de Deus. Eu fico pensando, irmãos, de todos os elementos que poderiam ser mencionados no fim daquele exílio, de que quando tudo aquilo acabasse, da temporalidade do exílio, o salmista olhou e disse assim: olha, a centralidade do altar, do lugar da minha profunda alegria. Eu vou até o altar de Deus, que é a minha grande alegria. A centralidade do altar. Há um personagem na história da fé, chamado pai dos crentes, Abraão, que tem uma história muito curiosa com os altares. A Bíblia diz que quando Deus chamou Abraão, e tirou Abraão lá de Ur dos caldeus e falou que levaria Abraão para uma terra que ele mostraria e que daria essa terra a Abraão, sem dar mais nada a Abraão. Diz assim: olha, você vem e confia em mim. Primeira coisa que Abraão fez quando Abraão pisou na terra da promessa, sabe o que foi? Ele construiu um altar.
E por onde ele vai naquela terra, Abraão constrói um altar como um lugar de adoração, como um lugar de reverência, como um lugar de aproximação, um lugar de reconhecimento máximo da presença de Deus. O salmista está olhando, irmãos, e ele diz assim: olha, eu não quero voltar simplesmente para Jerusalém, eu quero ir ao altar. Porque o caminho para Deus é sempre o caminho do altar. O altar é o lugar do sacrifício, é o lugar da submissão. Hebreus capítulo 13, verso de número 10, o escritor aos Hebreus nos diz que Jesus Cristo é o altar de Deus, que a cruz de Cristo é o altar verdadeiro das nossas vidas, que o nosso altar é a cruz do Salvador, para onde todas as coisas que acontecem na nossa vida devem apontar. João Batista um dia disse muito bem, quando alguém perguntou para ele se ele não estava incomodado com o crescimento de Jesus, ele disse assim: pelo contrário, convém que ele cresça e que eu diminua. Porque o caminho para Deus é sempre o caminho do altar. É no altar, irmãos, que o salmista diz que há verdadeira alegria, que há verdadeira segurança, que há verdadeira esperança. Quando nós vivemos à luz da cruz de Cristo, nós vivemos à luz da verdadeira esperança. Porque conforme nós cantamos aqui mais cedo, Cristo é a nossa esperança, é a nossa alegria. E o apóstolo Paulo diz assim: não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. E ele disse assim em outro lugar: porque para mim o viver é Cristo. E mesmo que eu morra, o morrer é lucro. Porque a minha vida só tem sentido, só tem propósito à luz de Cristo. O salmista diz que o seu maior desejo, a sua maior alegria, a sua maior esperança era ir ao altar de Deus. Hoje nós não temos mais altares, porque Cristo Jesus é o altar da nossa vida. E o altar do nosso coração é o lugar onde a verdadeira religião, o fogo da verdadeira religião deve queimar sempre. Nós devemos olhar para as coisas que nos acontecem, para as lutas que vivemos, para os exílios que são impostos a nós nesse mundo, e nos lembrarmos sempre com esperança daquilo que o Senhor permite que nós vivamos. Porque o apóstolo Paulo diz assim: olha, se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, o que é que nós somos? Os mais miseráveis de todas as criaturas de Deus. Mas há uma esperança maior. Essa esperança está calcada no propósito último de tudo aquilo que nos acontece, que é ter Cristo Jesus formado nas nossas vidas. No texto que nós lemos na liturgia do nosso culto, foi isso que Paulo disse. Paulo diz assim, e geralmente nós não chegamos a essa parte, não é? Quando nós mencionamos esse versículo tão amado pelos crentes, quando nós dizemos assim: nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. Mas sabe qual é o propósito de Deus para você e para mim? Que nós sejamos conforme a imagem e semelhança do seu Filho. Esse é o plano. Esse é o propósito último. E Davi está dizendo assim: Senhor,
Eu quero ir até o Salvador, eu quero ir até Cristo, porque Ele é a minha esperança. Alexandre o Grande guardou para si a esperança como uma escolha, como uma decisão. Esperança, como sentimento, ela se esvai, ela se perde, ela muda conforme as circunstâncias. Mas quando a esperança é uma decisão, quando a esperança é uma escolha, ela firma a nossa vida. Por isso a minha palavra para vocês nessa noite, palavra final, é que vocês escolham a esperança como marca da sua vida com Deus. Escolham entregar todas as coisas que têm nas mãos do Senhor e confiar que Ele é o Deus que julga as nossas causas. Firme convicção de que nós passamos por tempos difíceis, enfrentamos coisas difíceis que muitas vezes nos jogam no vale da sombra. Mas há sempre um bom pastor no vale das sombras. E nós precisamos ter a convicção de que Ele derrama luz nos nossos corações e verdade para nós enxergarmos os seus propósitos. E lembrar, sempre, 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 que o plano final de Deus para as nossas vidas é que a nossa vida esteja no altar de Cristo. Que nós sejamos conforme a imagem e semelhança do seu Filho. E Deus está formando em nós a sua imagem. E nesse processo, irmãos, Ele se utiliza de tudo. Das nossas lutas, das nossas dores, das nossas adversidades, dos nossos problemas, das nossas crises, das nossas injustiças vividas. Deus está afirmando, formando a imagem do seu Filho nas nossas vidas. E essa é a grande esperança que todos nós temos. Há um adágio popular que diz que a esperança é o quê? A última que morre. Que mentira. A esperança é a última coisa que fica. Porque ela não pode morrer. Porque ela ressuscitou com Cristo Jesus, e Paulo diz que na esperança nós fomos salvos. Mas a esperança não é algo que nós vemos. A esperança é uma escolha que nós fazemos por confiar no Senhor, por enxergar a sua vontade e por crer que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para a imagem de Cristo Jesus nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. E que Ele derrame esperança, sempre, sempre, nos nossos corações. Vamos ficar de pé, nós vamos encerrar o culto que prestamos ao Senhor, cantando